Capítulo 3. Mal acordou, Theo quis telefonar para ela. Digitou o número que sabia de cor, mas não teve coragem de completar a ligação. Como explicar que tinha seu telefone? Soaria patético, até infantil, contar o que havia feito. Ao contrário do reconforto da noite anterior, agora ele percebia como Clarice continuava distante. Se não fizesse nada, simplesmente apagasse o contato do visor, era possível que jamais se encontrassem de novo. Quantas vezes a vida nos coloca diante de alguém tão interessante? Sansão se aproximou, brincando nas pernas de Theo. Ele acariciou pelo farto e deixou que o cão lambesse suas mãos. Depois o afastou. Não queria ser consolado. Vestiu-se para a missa de domingo. Vamos chegar tarde, a mãe gritou no elevador. Ele respirou fundo. Não era obrigado a segui-la sempre, empurrando a cadeira de rodas pelas calçadas de Copacabana como um enfermeiro apático. Conteve-se. O que pensariam? Já estou indo, mãe. Pegou a carteira e o celular na cabeceira antes de sair. Theo considerava a missa de domingo um ritual interessante. Tinha vontade de rir da crença de alguns fiéis. Lágrimas nos olhos, lábios sussurrantes em oração, como se Deus pudesse ouvi-los. Havia também algo de surreal. Aquelas mesmas pessoas passavam a vida na esbórnia, chafurdando prazeres mundanos, e ao primeiro sinal de problemas, apelavam por uma redenção de que não eram merecedoras. No passado, as missas de domingo era um martírio para ele. Fizera catecismo quando criança. E crisma também. Patrícia era muito religiosa. Desde que podia se lembrar, não gostava da impossibilidade de questionar os dogmas da fé. Havia percebido rápido que o dever do católico não era debater, mas aceitar e decorar, como a criança que memoriza a tabuada. Aprendera a aproveitar melhor aqueles 60 minutos. Sabia de cor cada frase do folheto. Os fiéis nem atentavam para o que diziam. Entravam as frases em uníssono. Acompanhava a ladainha sorrindo para a mãe, vez ou outra. Deixava a imaginação fluir por caminhos distantes da igreja barulhenta. A missa e a aula de anatomia eram os momentos em que ele mais relaxava. Naquele domingo, no entanto, os pensamentos fixaram-se em Clarice, impedidos de voar mais alto. Durante a homilia, ele relembrou o dia anterior, a abordagem pouco sutil, o pratinho de linguiças e corações, a pergunta provocativa: Theo, você trepa? Esgotadas as lembranças, já conseguia antecipar diálogos, cheiros e sabores em Clarice. Os momentos com ela seriam fabulosos, comparáveis aos que havia tido com Gertrudes. Teve uma ideia. Era complexa e teria de ser bem pensada para que funcionasse. Ainda assim, já tinha sido suficiente para reanimá-lo. Ao fim da missa, ele tinha tudo em mente, repassado 3 vezes, sem falhas. Sabia como se aproximar de Clarice. Ao saírem da igreja, Patrícia viu uma amiga que não encontrava havia semanas. Theo se despediu da mãe com a desculpa de que pretendia estudar.
Comprou cartão telefônico numa banca e encontrou um orelhão em uma praça de pouco movimento. A parte interna do orelhão estava repleta de anúncios de prostitutas. Tarjas pretas vedando os olhos e nenhuma vedando o sexo. Bocas de veludo e vaginas quentes. Aquelas eram mulheres sujas. Clarice era diferente, insinuante, porém doce. Digitou o número. O telefone mal deu o segundo toque e ela atendeu. Theo desligou. Precisou respirar fundo antes de ligar novamente. Clarice também atendeu rápido dessa vez. Boa tarde. Por favor. A senhorita Clarice? Ele disse, fingindo um sotaque paulistano. Sou eu. Quem é? Boa tarde, senhorita Clarice. Somos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e encontramos o seu nome em nosso cadastro. A senhora poderia confirmar o seu sobrenome, por favor? Manhães. Certo, obrigado. Sua idade? 24. Ficou surpreso que ela fosse 2 anos mais velha do que ele. Aguarde enquanto digito as informações no sistema, por favor. O ônibus passou em alta velocidade pela rua, buzinando para um automóvel que saía da vaga. Ele cobriu o bocal. Obrigado por aguardar. Estamos fazendo uma pesquisa com jovens universitários. A senhora é universitária, correto? Isso. Havia certa impaciência na resposta. Poderia me informar o que estuda em qual faculdade? História da Arte, na UERJ. Seria a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, senhora? Até onde eu sei, o UERJ é isso mesmo. A senhora entra na aula em que horário? 7 da manhã. Está satisfeita com o curso? Vou ser processada se falar o que realmente penso daquele inferno. Em que período a senhora está? Vem cá, você também vai querer saber meu CPF, meu RG e a cor da minha calcinha? Theo sentiu as mãos formigarem. Imagina, esta é a última pergunta. Em que período a senhora está? Final do 5º. O IBGE agradece a sua participação. Ela desligou sem responder. Theo devolveu o fone ao gancho e repassou mentalmente as informações. Em seu rosto brotou um sorriso. O domingo se estendeu, nostálgico. Theo não gostava dos domingos. Como estava sem sono, pesquisou sobre Clarice na internet durante horas. Descobriu que ela havia passado em História de Arte em primeiro lugar, como nota suficiente para entrar nos cursos mais disputados. Descobriu também que ela havia obtido boas colocações nos demais vestibulares, aparecendo sempre no início das listas. Encontrou ainda um blog sobre astrologia do qual ela participara fazendo comentários. Nas redes sociais, o nome Clarice Manhães indicou uma mulher horrorosa que, sem dúvida, não era ela. Antes de deitar, Theo preparou o despertador para o dia seguinte. Às 7, estaria no andar de História da Arte UERJ. No Vectra, o Vectra preto era o resquício de nobreza da família Avelar, dos tempos em que moravam na cobertura em Copacabana. Mesmo com os cortes de gastos, Patrícia tinha feito questão de manter o carro na garagem. Precisava disso para não se sentir tão mal. Theo chegou à universidade às 6h30.
O andar de história da arte estava vazio. Ele vestiu o capuz do casaco. Ainda que fosse primavera, o vento congelante percorria os corredores silenciosos. Onde fica o quinto período? Perguntou a um faxineiro. O homem não sabia. Sentou-se no banco do hall, acompanhando o movimento dos alunos. Havia trazido consigo um livro, mas o nervosismo impedia que aprendesse os sentidos nas frases. Lia e relia. Inútil. Moças bonitas passavam, cabelos exóticos, pele alva, cadernos em mãos. Nenhuma Clarice. Às 9, Theo buscou informações na secretaria. Inimiga da solicitude, a moça do balcão regurgitou que o ano estava no fim, que possivelmente já estavam de férias, que ela não tinha como saber. Ele voltou ao hall, agarrado ao corrimão da escada difusa que o ligava a Clarice. Não conseguia enxergar os degraus adiante. A subida era tortuosa. Cogitou desistir de tudo, voltar aos livros e aos defuntos. Se Clarice também o desejasse por perto, teria arranjado uma forma de se aproximar. Ela era o tipo de mulher que ele sempre conseguia o que queria. A derrota foi confirmada por uma menina de olhos esbugalhados. O quinto período acabou. Sou do sétimo, mas faço umas matérias com eles. O sétimo também já acabou. Só vim ver umas notas na secretaria. E não faço ideia de quem é essa Clarice. Theo agradeceu sem paciência. Era absurdo que a imbecil não conhecesse Clarice. Desceu as rampas da universidade pensando em como as pessoas ignoravam o que havia de melhor à sua volta. Quando já tomava o caminho para o estacionamento, ele viu Clarice passar, conversando com uma amiga. Vencida a surpresa, ficou no encalço dela. Aquela coincidência predizia que estava no caminho certo e ele se sentiu forte e poderoso. As duas entraram na secretaria. Lá fora o sol brilhava no céu em disputa com as nuvens cinzentas. Clarice saiu depressa da secretaria. Divertia-se com a conversa da amiga. Theo invejou o que aquela menina dizia de tão engraçado para ela. Ainda que se considerasse bem informado, ele não sabia como dobrar Clarice. Melhor Gertrudes, que respondia em silêncio. Tomaram as rampas. Clarice vestiu o casaquinho verde musgo sobre a blusa de listras coloridas e acendeu um cigarro de menta que fumou até o metrô. Já tinha a passagem em mãos. Theo comprou o bilhete a tempo de encontrá-las na plataforma. Entrou no mesmo vagão, porta ao lado. Uma multidão de rostos entrava e saía a cada estação. Clarice continuava indiferente ao resto do mundo, sorrisos e olhares restritos à amiga. Desceram em Botafogo. As duas pegaram o ônibus para o Jardim Botânico. Theo chamou um táxi, divertindo-se com a situação cinematográfica. Disse: "Siga aquele ônibus." A viagem continuou até o Parque Lage, quando as meninas saltaram, ainda conversando animadamente. Theo pagou o táxi e não esperou pelo troco. Alheias à chuva anunciada, crianças corriam pelo parque sujas de terra. Babás uniformizadas tricotavam assuntos no parquinho.
lançando olhares mal intencionados aos homens que faziam Cooper. Velhinhos passeavam de mão dadas e um grupo de jovens sentados em roda improvisava um piquenique. Clarice e a amiga foram graciosamente adicionadas ao cenário. Sacaram câmeras fotográficas semiprofissionais da mochila, registrando flores azuis e palmeiras imperiais. Tiravam fotos uma da outra, tirando fotos num exercício de metalinguagem fotográfica. Clarice guardou a câmera e colocou brincos de pérola. Sorriu para a lente. Uma dama do século XIX. Fez poses nos jardins e na beira do lago. Cheirou flores. Subiu e desceu as escadarias diante do palacete, onde ficava a escola de artes visuais. Tinha olhos de leoa. Iluminada pelo sol, Clarice reviu as fotos com a amiga. Gargalhava com algumas, desdenhava de outras, mandando que fossem excluídas. Theo queria vê-las, tê-las para si, inclusive sumariamente eliminadas. De uma árvore distante, ele também fotografou Clarice, mas com os olhos armazenados a imagens na memória entre um clique e outro. As amigas comeram maçã ao entardecer. 10 horas tinham passado sem que elas notassem. Não tinha nem almoçado. Clarice se despediu da amiga e acendeu um cigarro de menta. Subiu ladeiras, dobrou esquinas, atravessou sinais. Andava com movimentos leves. Menina baixinha sugada pela multidão. Entrou numa rua pequena. Sacou a chave do bolso, girando-a na fechadura de uma casa de muros altos, feitos em pedra. Theo esperou mais alguns minutos para confirmar que Clarice morava ali mesmo. Anotou o endereço. Pagou o táxi até a universidade e buscou o carro no estacionamento. Em casa, saudou a mãe com um beijo agitado. Tomou banho, perfumou-se e fez a barba. Vestiu o melhor do guarda-roupa, uma camisa polo esverdeada que caía bem nos ombros largos. Está bonito. Para onde vai? Patrícia perguntou, devolvida à realidade no intervalo da novela. Acariciava Sansão, adormecida em seu colo. Encontrar uma garota. Vou de carro. Era maravilhoso não precisar mentir. Diversas vezes, ele tinha inventado histórias promissoras de meninas com quem se atracava na última fileira do cinema. Como justificar que nunca tivesse apresentado uma namorada desde a adolescência? Como justificar que preferisse ver sozinho os filmes europeus em cartaz? Se não dissesse que saía com meninas, a mãe poderia ter ideias absurdas, chegando a supor que ele fosse homossexual. E ele não simpatizavam com homossexuais. Eram impuros, movidos a sexo. Antes, eremita do que gay. Agora, falava a verdade. Não havia por que mentir para Patrícia, nem para si mesmo. Queria estar na última fileira do cinema com Clarice. Ela o havia beijado naquele churrasco. Por que parar? Do beijo furtado e furtivo, ele havia se tornado refém. Não era o invasor, mas invadido. Não queria só desvendar, mas ser desvendado. Ele amava Clarice, admitiu.
precisava ser amado. Theo se aborreceu com a ideia de que não haveria naquela noite. Já estava no carro havia mais de 2 horas. Acompanhava o movimento das luzes nos quartos. Sombras passeavam atrás das cortinas. Um Corsa vermelho parou diante da casa e deu 2 buzinadas. Clarice apareceu na porta, encantadora em um vestido preto. O motorista saltou para recebê-la. Parecia ter 20 e tantos anos, quase 30. Os enormes óculos quadrados e a roupa social preta o envelheciam. Clarice deu-lhe um beijo na bochecha e entrou no carro. Chegaram a Lapa em poucos minutos. O rapaz saltou do carro com uma mochila grande e entrou na sala. Cecília Meireles, de mãos dadas com Clarice. Um folheto na porta indicava a programação da noite. Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem. Concertos da Juventude. Naquela noite, executariam a sinfonia. Theo hesitou em assistir ao espetáculo. A imagem da orquestra, com rostos sérios, violinos e violoncelos apostos, deixou-o irritado. Não queria ver Clarice beijando outro homem. As mãos dadas já haviam sido bastante ofensivas. Acabou pagando o ingresso. Entre os cabelos femininos, conseguiu identificá-la. Sentada ao lado da amiga que havia encontrado mais cedo. O acompanhante dela não estava por perto. Quando o concerto começou, Theo enxergou o rapaz de óculos quadrados em meio à orquestra, tocando um violino de cor avermelhada. Foi tomado por um sentimento forte de antagonismo em relação a ele. Mal prestava atenção na música. Uma formiga passeou pelo encosto da poltrona da frente antes de ser esmagada pelo seu polegar. A noite avançou e o grupo foi a um bar próximo. Pediram pizza, cerveja. O assunto parecia não ter fim, alimentado pelas garrafas na mesa. Clarice bebia em excesso para uma mulher. O relógio marcava 3 da madrugada, quando o acompanhante dela saiu da mesa. Caminhou até o carro, limpando nervosamente as lentes dos óculos na camisa. Bateu a porta e foi embora. Theo espichou a cabeça para entender o que havia acontecido. A amiga continuava sentada à mesa, bebendo sozinha, falando sozinha. Clarice havia se levantado também. Do lado de fora do bar, acendera um cigarro, braços cruzados. Fumava de um jeito bruto. Theo quis se aproximar, mas não parecia o momento certo. Clarice jogou o cigarro no bueiro e voltou para o bar. Pediu doses de tequila, viradas rapidamente com limão e sal. Horas depois, ela e a amiga pagaram a conta. Saíram abraçadas, arriscando passos nas calçadas irregulares da Lapa. Clarice gargalhava, apoiada na amiga, que parecia mais sóbria. Conversavam em voz alta, sem temer a rua mal iluminada. Ele a seguiu de carro com os faróis apagados. 2 táxis vazios passaram, mas elas não fizeram sinal. Numa esquina deserta, Clarice e a amiga trocavam carícias, beijos resfolegados, cabelos em desalinhos, sapatos lançados à distância. Beijavam-se e riam, gozando o prazer das bocas sedentas. A amiga desceu a língua por Clarice, provando da pele alva e das
sardas recônditas. Clarice escancarava a boca, fincava as unhas coloridas nas coxas da outra, aprovando as mordiscadas no pescoço. A primeira reação de Theo foi fechar os olhos. Como ela podia? Quis saltar do carro, impedir aquela violência. Ela não tinha freio? Quando um casal virou a esquina, Clarice se encolheu, mas continuou a acariciar os cabelos da outra. Um táxi passou e a amiga, Theo agora tinha dificuldade em chamá-la de amiga, fez sinal. Deu beijos estalados em Clarice e, tchauzinhos pela janela, partiu. Clarice voltou a caminhar. Trançava as pernas preguiçosamente. Quando atravessava a rua, um carro em alta velocidade buzinou. Ela despertou a tempo e se jogou na calçada, gritando ofensas ao motorista. Levantou-se com dificuldade. Saía sangue do joelho ralado. Tentou mais alguns passos e caiu outra vez. Encontrou um canto escuro, o batente de uma casa velha, e dormiu ali mesmo. Theo se aproximou em silêncio, pois não queria assustá-la. Pegou-a pelo braço, acariciando seus cabelos para que acordasse. Clarice entreabriu os olhos. Que é? Vamos, vem comigo. Que é? Você está dormindo na rua. Vem comigo, te levo para casa. Ela aceitou, deixando o peso cair nos braços dele. Sentou no banco do carona e deitou a cabeça no encosto. O cheiro de álcool empesteava o carro. Tá fazendo o que aqui? Ela perguntou. As palavras saíam tortas. Theo pensou em uma resposta, mas Clarice voltou a dormir, os olhos trêmulos, como se enfrentasse um pesadelo. Com quem estaria sonhando? Estacionou diante da casa. Algumas pessoas já acordavam para a terça-feira de trabalho. A iluminação era tênue e repleta de frescor. O relógio no painel indicava 5:30. Ele encontrou um molho de chaves na bolsa dela e a acordou. Qual é a chave certa? Essa. Vamos, eu te ajudo. Saiu do carro. Cuidado para não tropeçar. Segurou-a pelo antebraço e notou o perfume sufocado pelo álcool. Latidos vinham do outro lado do muro, mas o fato de não terem se aproximado fez Theo deduzir que os cachorros estavam presos nos fundos. Girou a chave e entrou. Clarice era incapaz de caminhar sem cair. Soltou um gemido quando ele acendeu a luz. Os cabelos estavam desgrenhados, o vestido em desalinho. Theo a deitou no sofá da sala. O cômodo era enorme, com a mesa de jantar e móveis em madeira. Havia ainda uma biblioteca de livros jurídicos e uma TV de muitas polegadas. Onde é a cozinha? Clarice soluçava sem parar. Fechou os olhos, enroscada a manta do sofá. Quem é você? O que está acontecendo aqui? A mulher que entrou na sala não parecia em nada com Clarice. Era alta, esguia, um tanto desesperada. Vestia um hobby vinho. Só estou tentando ajudar, Theo disse. Ela não está bem. A mulher se sentou no sofá. Acariciou a testa de Clarice. Mediu a temperatura. Ela está bêbada, isso sim. O que você fez com a minha filha? Não fiz nada, nem bebi. Encontrei ela na rua, por acaso. Onde fica a cozinha? Para que você quer saber? Melhor dar algo doce para ela. A mãe de Clarice
o encarou com desconfiança. Tapinhas no rosto da filha, mas ela não acordou. Ela está péssima. Pode ser coma alcoólico. Se ingerir glicose, ela vai melhorar. Por acaso você é médico? Estudante de medicina. Qual o seu nome? Theo. Sou Helena, mãe dela. Pode ir embora que resolvo isso sozinha. Helena pegou Clarice pelo braço, levantando-a. Ela ainda soluçava. Se precisar, eu ajudo. Não precisa, obrigada. Eu já conhecia a Clarice. Helena o encarou. Ah, vocês são amigos? Nós? O que eles eram? É meu namorado, mãe, Clarice murmurou. Ele duvidou que tivesse entendido certo, mas Helena repetiu. Namorado? Meu novo namorado. Amanhã a gente se fala, Theo. Ela disse, e ele ficou orgulhoso de que ela soubesse seu nome. Obrigada por tudo. As duas sumiram no corredor. Mais tarde, deitado na cama, Theo não conseguiu dormir. É meu namorado, mãe. O que ela queria dizer com aquilo? Clarice era frágil. Embebedava-se e fazia o que não devia. Como explicar os beijos com a outra? Ela sabia que ele tinha visto tudo. Agora, pensando, ele tinha certeza de que a amiga tomara a iniciativa. Havia se aproveitado do estado de Clarice para abusar dela. Furto de beijos e abraços. Ele jamais faria isso. Preferia conquistá-la discretamente, nos pequenos gestos, mostrando como podiam ser felizes juntos. Amanhã a gente se fala, Theo.